Boa tarde, sejam bem-vindos às comemorações do 6º aniversário da Casa da Arquitetura. Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da Arquitetura, vai fazer a abertura desta sessão de apresentação da coleção 50 anos de Arquitetura Contemporânea Portuguesa. Ora, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este último dia de comemoração do 6º aniversário da Casa da Arquitetura. É com muito gosto que hoje vimos aqui lançar um projeto tão ambicioso e queremos nós acreditar de tanta importância para a arquitetura portuguesa. Eu fiz aqui uma preparação de um... Deixa eu ver como é que isto funciona. Muito bem. Esta tarde nós dividimos em duas apresentações com equipas distintas para separar um projeto concreto de uma coleção mais abrangente e mais transversal. A Casa da Arquitetura, com o Ministério da Cultura, no contrato feito em 2020, vai organizar, a partir de agora, a segunda fase, a segunda etapa de um projeto que pretende organizar uma coleção de acervos, chamada Coleção de 50 anos da Arquitetura Contemporânea Portuguesa, e que foi montado pela Casa da Arquitetura com duas equipas curatoriais. Desculpem. Isto volta sempre ao mesmo. Isso, muito bem. Dividido estes 50 anos em duas equipas curatoriais, em primeiro lugar, para termos uma visão tão transversal quanto possível do que é a seleção de projetos construídos que irão fazer parte do acervo da Casa da Arquitetura e que pretendemos dispor da seguinte forma. Os primeiros 25 anos foi feito por uma equipa, o João Belo Rodeia, a Graça Correia e o Ricardo Carvalho, aqui a representação da Graça, e uma segunda equipa, completamente independente da primeira, do Jorge Figueira, o Carlos Machado e Moura e a Paula Melânio, que eu agradeço a todos a presença, e que foram feitos em tempos completamente distintos. A equipa do João Belo Rodeia, da Graça e do Ricardo começaram a trabalhar talvez há uns 6 anos atrás para fazer um levantamento de quais os projetos que na ótica da equipa poderiam representar o que foi produzido nesse período de tempo. E aquilo que eu pedi, tanto a uma equipa como a outra, foi uma perspectiva tão transversal quanto possível que represente aquilo que a arquitetura portuguesa produziu nestes últimos 50 anos. Estima-se que estes 300 projetos selecionados por uma equipa e por outra, que representam mais de 260 arquitetos, ateliês ou coletivos de arquitetos, tenham mais de 150.000 documentos. Esta coleção de arquivo pretende ser a base para múltiplos trabalhos que nós gostaríamos de realizar a partir da Casa da Arquitetura.
A primeira, naturalmente, fase já está cumprida, ou seja, tanto a equipa dos primeiros 25 anos como dos segundos 25 anos, que já trabalharam paralelamente, fizeram uma lista de seleção sobre os trabalhos, e volto a repetir, construídos, tanto dos primeiros 25 como dos segundos 25. Então, chega ao momento de fazer o lançamento público, começar a contactar os autores, ver a disponibilidade dos autores para a doação de acervo à Casa da Arquitetura, depois uma segunda fase de inventário e recolha de todo o material e uma terceira fase, já aqui na Casa da Arquitetura, de tratamento arquivístico de todo esse material. Nós temos como referência, para alguns de vós que acompanharam, o que foi a Coleção Brasil. A Coleção Brasil foi feita num período relativamente parecido com este. Trouxe mais de 50.000 elementos de arquivo e apenas 100 projetos. E fizemos logo uma exposição que mostrou apenas 1,5% do que estava arquivado aqui na Casa da Arquitetura. E, portanto, vai seguir mais ou menos a mesma lógica, sabendo nós que o volume de material que a Casa da Arquitetura pretende incorporar com esta coleção irá ser uma dimensão bastante superior e, portanto, todo o trabalho de tratamento preventivo, de conservação dos documentos, recuperação dos materiais, quer sejam fotografias, desenhos, maquetes ou até vídeos ou outros suportes digitais ou analógicos, muitos deles têm que ser recuperados, depois scanerizados, catalogados e dispostos no nosso edifício digital. Os objetivos desta coleção, em si só, primeiro, é um pouco aquilo que nós já temos vindo a fazer no trabalho arquivístico da Casa da Arquitetura, que é colocar online para que possa ter um acesso universal a partir de qualquer parte do mundo. O trabalho completo de tratamento arquivístico de todo este material estima-se que demora cerca de 5 anos. E a partir daí todo este material irá estar disponível para que estudiosos, editores, autores possam também mergulhar neste material a partir do edifício digital da Casa da Arquitetura e poderem investigar, estudar e editar. O segundo, portanto, há aqui um processo de democratização, organização e democratização do acesso de forma mais sistemática a um conjunto alargado de material arquivístico, dos projetos que foram construídos nos últimos 50 anos. E eu sublinho, naturalmente, com alguma expressão esta questão de ser 50 anos de arquitetura portuguesa e de ter 300 projetos construídos, porque como todos vós têm, de uma forma ou outra, conhecimento, e como nós temos vindo a explicar, existe uma grande parte do trabalho dos arquitetos que nunca chega a ver a luz do dia, ou seja, nunca chega a ser construído. Mas o que se trata aqui não é recuperar parte desse material, que tem naturalmente também a importância de percebermos coisas que nunca foram construídas e que de alguma forma têm importância também na arquitetura contemporânea, mas nós decidimos, aqui na Casa da Arquitetura, quando lançamos o desafio às duas equipas curatoriais, explicar um bocadinho sobre aquilo que nós desejávamos que era objetos construídos. E, tanto uma equipa como outra irão explicar um bocadinho, se assim o entenderem, a sua própria seleção. Sendo que decidimos, neste momento, não identificarmos praticamente nenhum dos nomes desta lista, porque nós iremos fazer, num curto espaço de tempo, o contacto com os arquitetos e ver da disponibilidade
dos arquitetos de doarem, tal como aconteceu na Coleção Brasil, o acervo à Casa da Arquitetura. E é perante essa disponibilidade de doação que a coleção se vai constituir. Naturalmente, no segundo momento, irá a Casa da Arquitetura, tal como eu expliquei anteriormente, fazer essa seleção e trazer nesse pré-inventário. É preciso que ajudar os arquitetos, muitos deles, a fazerem a lista de todo o material que cada um dos seus projetos selecionados contém, quer físico, quer digital. Isto é um trabalho de muito acompanhamento das equipas de projeto. Muitos dos trabalhos encontram-se, inclusivamente, em digitais, em ficheiros de programas que agora já não estão em uso, que é preciso reconverter, abrir e trazer para suporte informático atual, e depois tratar todo este material. A partir do momento que ele está online, ele está disponível para qualquer pessoa, a partir de qualquer parte do mundo, poder estudar a arquitetura contemporânea portuguesa. E essa, em si só, um dos grandes objetivos que a Casa da Arquitetura tem neste processo de democratização no acesso aos acervos de arquitetura. A Casa da Arquitetura tem explicado isto, principalmente quando foi a Coleção Brasil, no universo luso-brasileiro, que o investimento que pretendemos fazer nestes próximos 5 anos, tal como aconteceu com a Coleção Brasil, é de tal maneira elevado que nós não podemos aceitar material sobre o qual nós não tínhamos a permissão e a obrigação de mostrar, dar conhecimento público e disponibilizar a quem quer estudar o uso desse material. O segundo objetivo é o próprio incentivo a esse estudo e investigação. E esse incentivo tem com a Casa da Arquitetura a definição de um conjunto de políticas de acessibilidade ao material. Normalmente os investigadores carecem de apoio e, portanto, vêm junto de algumas entidades, inclusivamente das entidades patrocinadoras, da Fundação da Ciência e Tecnologia, ter ajuda para poder investigar. Portanto, aquilo que nós queremos fazer, tal como aplicamos à Coleção Brasil e aos restantes acervos que já estão na Casa, é uma política de incentivo a quem quer publicar, de incentivo a quem quer utilizar este material, de um reduzido custo e uma capacidade depois também de se devolver à Casa para ficar em base de dados e poder estudar todo o resultado das investigações apoiadas pela Casa da Arquitetura. O terceiro é as próprias bolsas de doutoramento. O material que virá para a Casa da Arquitetura vai se incluir no universo dos acervos da Casa, que ficarão disponíveis para que os investigadores das várias universidades portuguesas ou de outras estrangeiras com parceria com as universidades portuguesas terão para produzir o seu trabalho. E, portanto, nós iremos, na parceria que temos com a Fundação Ciência e Tecnologia, tal como tínhamos assinado no contrato de 2020, disponibilizar já no próximo ano, serão 10 bolsas de doutoramento, que terão até 4 anos de trabalho financiado de investigação e que, neste momento, poderão ter a possibilidade de escolher temas muito diversos dentro do universo de acervos que nós traremos para a Casa e que serão, muito em breve, no prazo de 6 meses, conhecidos quem são os projetos que irão estar disponíveis para esse trabalho. Portanto, quando lançarmos o primeiro concurso a bolsas de investigação, cada um dos candidatos terá já consciência do material hoje disponível na Casa da Arquitetura para conceber, digamos, o seu estudo. O quarto, o apoio à publicação. Nós hoje sabemos as dificuldades que as publicações têm. Nós temos recebido imensos pedidos de apoio para podermos ajudar e contribuir para que se haja as publicações, que este é o objetivo também da Casa da Arquitetura e é também um dos objetivos de quem nos doa acervo, porque, obviamente, os arquitetos e os ateliês querem que o seu trabalho esteja disponível para ser estudado, para ser editado, para ser divulgado. Nós fizemos já, por exemplo, com o trabalho do Paulo Mendes da Rocha, um apoio a uma edição de uma revista
a partir de Tóquio, que nos fez essa sugestão, e agora a partir do Brasil, da Monolito, sobre as 74 casas editadas pelo Paulo Mendes da Rocha. E esta política que nós queremos seguir, de apoiar a iniciativa privada que vem ter com a casa e que nos pede ajuda na disponibilização deste material para poder publicar. E também a Casa da Arquitetura está a constituir uma equipa editorial própria, que irá ter uma política mais continuada de apoio à publicação, não só daqueles livros que nós já fazíamos, como de uns outros que a gente está a criar projetos específicos para a edição da arquitetura. E assim também este universo de mais de 300 projetos dos últimos 50 anos da arquitetura contemporânea portuguesa ficará disponível para poder publicar. O quinto é uma rede nacional de exposições, ou seja, o objetivo da Casa da Arquitetura é universalizar também no reconhecimento nacional da importância da arquitetura para naturalmente, o desenvolvimento do país, e é importante que Portugal tenha, num conjunto de ações que estamos a programar, um conjunto de pequenas exposições que possam circular no território nacional, dando a conhecer o conteúdo documental de alguns projetos que as pessoas até já sabem, que as pessoas até já conhecem, mas que não conhecem. Digamos que não conhecem por dentro. E não conhecem muitas vezes também o processo criativo dessa arquitetura. E isto cruza também com outro projeto que a Casa da Arquitetura está a fazer, neste caso com o Turismo Portugal, que é a criação de um conjunto de itinerários, no quais algumas destas obras patentes na coleção dos 50 anos da arquitetura contemporânea estará presente. Ou seja, para além de fomentarmos o conhecimento sobre o património documental que vamos trazer para a Casa da Arquitetura, nós queremos que a população portuguesa consiga aceder também à visita do próprio edifício. Uma outra ação, no âmbito mais internacional, a Casa da Arquitetura tem tido nos últimos anos um conjunto de solicitações a partir do exterior, a partir de museus estrangeiros e a partir das nossas próprias embaixadas, de constituir matéria que possa levar lá fora. E sabemos que a arquitetura cada vez mais é vista como um ativo económico e, portanto, mesmo os nossos embaixadores, quando querem levar a arquitetura portuguesa lá fora, querem para que os arquitetos portugueses consigam ganhar visibilidade e espaço na conquista de novos mercados e novo trabalho e tenham um reconhecimento internacional que já é grande da arquitetura portuguesa, mas possam também, de uma maneira muito estratégica, conseguir uma visibilidade que lhes permita atuações fora do território nacional. E os museus de outras nacionalidades têm vindo já à Casa da Arquitetura pedir apoio para conseguirem fazer as suas exposições sobre os arquitetos portugueses. Portanto, ao trazer o maior número de projetos e o maior número de autores à Casa da Arquitetura, ampliamos, de alguma forma, a capacidade de Portugal se conseguir representar lá fora. Isto passou-se, por exemplo, com a coleção de Eduardo Souto de Moura. Tivemos, ainda há pouco tempo, um pedido de um museu que nós respondemos positivamente, na Coreia, em Seul, e que levamos um conjunto de maquetes e documentos que depois serviu de base a uma exposição a pedido da Embaixada Portuguesa em Seul, também para podermos dar esse apoio a esse museu, quando o Primeiro-Ministro de Portugal fez uma visita ao país. Ou seja, cada vez mais a arquitetura portuguesa é vista como um ativo estratégico nacional e a incorporação destes projetos na Casa da Arquitetura tem como função ampliar a capacidade que a Casa da Arquitetura tem de representar lá fora a arquitetura nacional. Por fim, queria dizer que este momento da constituição do acervo dos 50 anos da arquitetura portuguesa não é um trabalho, nós sabemos, fácil. Deixa-me passar o próximo slide, senão eu já vou. Não é, naturalmente, um trabalho fácil, é um trabalho moroso, é um trabalho que é feito com os arquitetos, mas que não se encerra
dentro da disciplina. O objetivo disto é criar, tal como o trabalho que já tem sido feito através da Casa da Arquitetura, uma leitura contínua, prolongada, através de várias ações, para tornar a arquitetura portuguesa conhecida cá dentro e lá fora. Mas, quando este acervo for incorporado na Casa da Arquitetura e for sido trabalhado, a partir do momento que estiver concluído, e até mesmo antes disso, e vamos já dar um exemplo, vai permitir que muitas ações se possam passar, que possam decorrer, e, portanto, aquilo que nós abrimos aqui é uma base para onde os investigadores, os arquitetos, os museus, as embaixadas, podem e devem vir à Casa da Arquitetura solicitar o apoio para produzirmos, às vezes, o apoio às ações que eles próprios estão a ter, ou constituirmos nós ações próprias, apoiadas por privados ou pelo próprio Estado, para levar e democratizar o conhecimento da arquitetura contemporânea portuguesa. E, portanto, não ficamos restritos a um momento, nem a uma grande exposição, mas a um conjunto de exposições, a um conjunto de ações nacionais e estrangeiras. Esta eu acho que é a principal mensagem que eu vos queria passar, é que o que se abre aqui com esta coleção, que é um trabalho muitíssimo grande, nós sabemos, muitíssimo dispendioso, um grande investimento para a Casa da Arquitetura com o apoio do Estado português, de trazer a público aquilo que muitos personagens críticos da arquitetura já conhecem, mas não têm como trabalhar, investigar e mostrar. E é este o objetivo da constituição da coleção Arquitetura Portuguesa. Eu faria uma passagem de palavra antes de passarmos para uma segunda fase, que será o primeiro momento de leitura sobre esta coleção, que é apenas um momento de leitura de muitos que seguirão nos próximos anos, e dizer-vos também que esta coleção, que é naturalmente agora dos primeiros 50 anos, vai necessariamente, num futuro próximo, não digo no próximo ano, nem daqui a 2 anos, se calhar daqui a 3 anos, ter ações de aprofundamento em algumas áreas dessa própria coleção. Ou seja, também, como aconteceu na coleção do Brasil, que trouxe mais de 100 projetos, acabamos por depois constituir várias outras ações que vão aprofundar o conhecimento que a Casa da Arquitetura teve da arquitetura brasileira e que agora vai fazer sobre a arquitetura portuguesa. Ou seja, dependendo de alguns temas que a Casa da Arquitetura quiser no futuro desenvolver, vai fazer, a partir dos acervos, um aprofundar de conhecimento que depois ficará disponível para constituir novas leituras sobre esse material. Ou seja, dizermos que há temáticas pontuais que podem necessitar e que devem necessitar de um alargamento de um determinado momento da história ou de uma determinada temática da história, de mais arquivo digital ou físico que depois estará disponível aos curadores para poderem fazer as suas ações. Eu passava, se calhar, Jorge, fazendo ao contrário, não sei se primeiro, se calhar vamos começar pelas senhoras, não sei se Graça, se queres dizer alguma coisa sobre os primeiros 25, se... Podes passar diretamente, os primeiros 25 já foram apresentados. É verdade, os primeiros 25 já foram no passado apresentados, este trabalho 2016. Em 2016, que é um trabalho que já vem de muito longe. Jorge? Bom, boa tarde. Serei breve. Eu queria agradecer o convite e esta responsabilidade que eu assumi em grupo, como veremos, ao arquiteto Nuno Sampaio, diretor executivo da Casa da Arquitetura, e agradecer à Casa da Arquitetura em geral a confiança que foi depositada em mim e nesta equipa. Queria cumprimentar a Graça Correia enquanto representante dos primeiros 25, dizer que estão aqui ao meu lado o Carlos Machado e Moura e a Paula Melanio,
que trabalhamos conjuntamente para fazer este trabalho, que eu vou apenas indicar algumas das pistas fundamentais. E queria também agradecer às pessoas que trabalham aqui na Casa da Arquitetura, porque o seu apoio e o seu entusiasmo têm sido inexcedível e, obviamente, que um trabalho com esta amplitude, com esta ambição, com este caráter intrincado que o Nuno Sampaio aqui referiu, só pode ser feito com toda a gente a puxar para o mesmo lado, grosso modo, à maneira portuguesa. De qualquer forma, queria dizer que me sinto bem aqui, que temos sido muito bem tratados e que, portanto, a responsabilidade, as dificuldades, as críticas, os problemas que possam surgir, eu espero que possam ser resolvidos, mesmo perante as crises que nós vivemos, seja as políticas, seja as pessoais, seja a nossa vida apressada, como diria Leonard Cohen. Portanto, é com gosto e com alegria e com sentido de responsabilidade que falo aqui a partir do palco. Queria dizer que este foi um trabalho bastante laborioso, a ideia de que de repente se pode fazer uma seleção de 25 anos de arquitetura, sendo que nós somos um país pequeno, mas com bons arquitetos, de muitas gerações, e, portanto, nós fizemos tipicamente aquilo que se faz em Portugal, que é um híbrido entre uma metodologia científica, ou o Excel, e uma metodologia empírica, que é de passar em vista todos os prémios, todas as publicações, todas as notações, todos os textos, todas as referências que foram feitas à arquitetura portuguesa cá fora, lá fora e aqui dentro, e de alguma forma fomos construindo numa espécie de puzzle de 500 obras que foi diminuindo até às cerca de 173, fomos construindo esta seleção, tendo em conta 2 ou 3 pontos de vista que são óbvios, mas eu gostaria aqui de sublinhar. A ideia de não repetir muitos arquitetos, a ideia de atravessar todas as regiões de Portugal, a ideia de atravessar as gerações de arquitetos que estão envolvidas neste processo e, portanto, haver uma diversidade, uma horizontalidade que nos permita, de facto, construir uma coleção nestes 25 anos, eu também sei que é assim nos primeiros 25 anos, mas a Graça poderá falar sobre isso, que seja representativa de um fenómeno que eu acho que talvez não seja sublinhado suficientemente do ponto de vista público, porque nós temos alguns grandes arquitetos do ponto de vista da perspectiva até internacional e depois temos muitas escolas de arquitetura e muitas formas de ver a arquitetura que atravessam todo o país. E não estamos a falar de 2 arquitetos, ou de 10 arquitetos, ou de 20 arquitetos. Estamos a falar, de facto, de uma massa crítica que foi criada ao longo das últimas décadas, nem sequer, obviamente, dos últimos 25 anos, mas que faz da arquitetura um bem cultural, e eu aqui falarei pelo lado da cultura, que é fundamental para nos percebermos como país e para contribuirmos para o discurso europeu e para o discurso global, como poderemos falar a seguir. Queria dizer também que, apesar de tudo, nós tivemos como ponto de vista aquilo que é ou que foi construído como tendo interesse público, ou como sendo um serviço público, ou como tendo presença no espaço público. Ou seja, apesar de tudo, aí conseguimos eliminar ou conseguimos criar uma certa contenção em relação àquilo que seria, de outra forma, um grupo muitíssimo alargado de hipóteses de trabalho. E, portanto, a ideia da democracia, a ideia do espaço público, sem embargo também eu gostava aqui de fazer essa referência, para evitar já algumas críticas que seguramente poderão surgir, que quando se trata das gerações mais novas, nós tivemos que escolher edifícios de uma dimensão mais privada ou de uma dimensão mais doméstica,
pura e simplesmente porque, naturalmente, como sempre aconteceu na arquitetura, também na portuguesa, é muito natural que os mais jovens arquitetos comecem com pequenas obras e, portanto, aí houve um certo compromisso para podermos, de facto, abarcar esta construção de cerca de 173 obras, sobre as quais não será possível discernir nenhum estilo particular, nenhuma escola particular, mas um país que acredita na arquitetura a partir dos seus arquitetos, e às vezes o Estado também acredita, e seguramente estando perante uma instituição como a Casa da Arquitetura, que tem sido surpreendentemente para muitos, inesperadamente para outros, um lugar de grande exigência e de grande ambição e de assunção que, de facto, utilizando uma expressão que tem um conceito pejorativo, mas mesmo aqui eu utilizarei num sentido positivo, sempre permitir dar as voltas, porque hoje se pode dar as voltas a tudo, e, portanto, eu também darei a volta na utilização do termo indústria cultural. Não é? Nós estamos aqui a falar de uma indústria cultural que o que interessa, e eu aprecio isso no Nuno Sampaio, que tenha sentido crítico, sentido relacional e uma postura abrangente e diversa. E, portanto, eu acho que esta indústria cultural que está a ser criada à volta da arquitetura precisa desse sentido crítico, mas, de alguma forma, nós temos que romper, e a Casa da Arquitetura, como outras instituições no Porto e no país, tem mostrado que a arquitetura pode ser mostrada de uma maneira que não é só ensimismada ou privada ou virada para si mesmo, mas tem um caráter eminentemente público e político, e é esse o sentido da nossa escolha, da nossa seleção. Mas sobre questões mais importantes e mais interessantes, eu gostava de passar a palavra a Paula Melânio. Obrigada. Queria dar os parabéns à Casa da Arquitetura pelo aniversário, mas também por promover este projeto, que me parece que seja uma coisa mesmo muito importante e interessante para a investigação da arquitetura, e ao Jorge por me incluir nesta equipa. Eu vou falar assim um bocadinho da parte mais pragmática, como o Jorge disse, o Excel. Gostava de referir ainda que nós tivemos, se calhar, o trabalho em alguns aspectos facilitado, porque havia já um trabalho anterior da equipa da Graça Correia, portanto, que tinham já feito toda uma análise do período anterior, e isso foi para nós também uma base de trabalho, de percebermos então quais é que seriam as diferenças e aquilo que poderia marcar a nossa época em relação à anterior, aquilo que era realmente diferente e que seria marcante. Uma das coisas que nos apercebemos é o que o Jorge também referiu, desta nova geração que implodiu nestes últimos anos, como vemos pelos números de membros da Ordem dos Arquitetos, que é uma geração que está neste momento na prática, que teve acesso à prática se calhar até mais cedo, porque no período anterior eram muito mais incluídos no trabalho dos grandes ateliês, também era um número muito menor, e esta diversidade das novas práticas e dos novos coletivos fez com que estes jovens tivessem obra em nome próprio, ou dos seus coletivos. E, portanto, isto foi uma das questões que tivemos em atenção na questão autoral, de procurarmos, então, uma maior pluralidade dos autores, em que sabemos que há autores que têm realmente uma prevalência e um interesse de estudo da sua obra no conjunto, e são esses que se calhar indicamos com mais algumas obras, mas quisemos que tivessem presente então esta nova geração também nesta escolha. De um ponto de vista cronológico, muito pragmaticamente dividimos este nosso período em décadas, portanto, em que referimos que esta década de 2000 a 2010, portanto, seria uma época que foi marcada pela crise de 2010, portanto, é um período que vai até esse ponto da crise, e que a segunda década, 2010 a 2020, seria então
uma década marcada pelos anos da Troika e onde há também uma grande eclosão do turismo em Portugal, que depois, no fim, é marcada então pela pandemia e, portanto, temos este último período, que não será uma década, mas que serão 4 anos, 2020 a 2024, que é o pós-Covid, portanto, o retomar das lógicas de trabalho e do teletrabalho, como é que novas práticas e novas maneiras de trabalhar e ainda a continuação deste êxtase turístico e do impacto do investimento internacional no nosso país. De referir, vou só dizer aqui uns números, que na primeira década encontramos 43% das nossas obras da primeira década, igualmente 43% das obras que escolhemos da segunda década e esta última com 14%. Portanto, há um equilíbrio muito grande na procura também de representatividade destas épocas e destes acontecimentos que se vão refletindo na arquitetura. Do ponto de vista programático da estrutura da coleção, partimos exatamente das tipologias, para a nossa primeira análise, das tipologias que tinham sido adotadas no primeiro período, fazendo alguns ajustes de algum tipo, algumas tipologias que não se aplicavam tão diretamente, que tiveram grande incidência naquele período, como os edifícios administrativos. Portanto, houve ali uma procura de equipar Portugal com esse tipo de infraestrutura e que depois, na nossa época, já não tiveram a mesma expressão, portanto, acabámos por fazer algumas adaptações e nestas observações que tivemos da nossa seleção, deparamos com um grande número dos equipamentos de ensino, que, claro, são reflexo do programa Parque Escolar. Temos também a reabilitação do património, que tem uma grande expressão, que são muitas obras de reativação de edifícios e de novos usos, e também a habitação, exatamente como falou o Jorge, não só a habitação, alguma habitação individual, muito produzida por jovens ateliês, mas uma habitação também coletiva e uma procura também de reabilitação de alguns projetos novos, como com algum investimento público. Aqui, neste ponto de vista programático, estávamos de referir, então, nessa diferença que fomos procurar do nosso período em relação ao período anterior, que encontramos, por exemplo, os projetos das novas adegas, que têm uma grande expressão não só ao nível da produção industrial, agrícola, mas também ao nível do turismo, portanto, com dupla valência muitas vezes. Também os polos tecnológicos e, por exemplo, os centros de interpretação, monitorização e interpretação ambiental, que têm também alguma presença nesta produção de arquitetura qualificada. E os equipamentos turísticos, seja de low cost, massas, alojamento local. Portanto, há aqui também uma diversidade neste tipo de produção. Do ponto de vista geográfico, temos a área metropolitana de Lisboa e do Porto com grande presença, mas também com grande presença da área norte, centro e sul, portanto, muito equilibrada, conseguimos mais ou menos à volta dos 20% para cada uma das zonas. A zona sul será aquela menos representada, com 12%, mas também com menos produção, e as regiões autónomas com cerca de 7%. Portanto, há aqui esta tentativa de transversalidade de vermos o que é que está a ser, que foi feito neste período. Queria só referir também aqui que nós temos em atenção a data de finalização dos projetos de construção,
porque sabemos as voltas que os projetos muitas vezes dão e que não são, por vezes não são construídos ou não são construídos como, segundo aquilo que foi planeado. Pronto, e temos ali também um arco temporal que se cruza com a equipa anterior, porque eles também tiveram foram até às datas de conclusão, portanto temos aqui alguns projetos que partilhamos, que gostamos de partilhar, que são importantes e que atravessam as duas épocas. E se calhar passo aqui a palavra ao Carlos. Carlos, umas breves palavras. Muito obrigado. Umas breves palavras, desde logo para dizer que é um gosto e é um prazer estar aqui. Naturalmente, queria também juntar-me nos parabéns à Casa da Arquitetura pelo 6º aniversário e agradecer muito ao Professor Jorge Figueira e à Casa da Arquitetura, em nome na pessoa do seu diretor executivo do Arquiteto Nuno Sampaio, mas também o diretor do arquivo, arquiteto José Fonseca, seja todo o inexcedível apoio e o desafiante trabalho que fizemos nestes últimos tempos. Ora bom, queria também, no fundo, correndo o risco de repetir em parte algumas das ideias que o Nuno e o Jorge já aqui transmitiram, no fundo dizer que foi, ou seja, trabalhar nesta coleção e sobretudo neste segundo momento de coleção, nestes últimos 23 a 25 anos, dizer que foi também um trabalho muito difícil pelo facto, ou mais do que difícil, desafiante, pelo facto de não existir entre nós a chamada distância tafuriana em relação ao objeto de estudo. E, portanto, que nos obriga a adotar uma posição que é a posição não do historiador, mas a posição do crítico. Não é? Ou seja, no fundo, e não deixa de ser sintomático que as equipas envolvidas na constituição destas coleções estejam muito marcadas por críticos. Portanto, se a crítica pode ser a tentativa de captar um determinado objeto que está em movimento e, no fundo, lhe compreender o rastro, para usar as palavras de Jorge no JA, é também uma tarefa altamente arriscada, como escrevia o Pedro Vieira de Almeida no JA de 1996, dizendo que um crítico deve correr riscos tão grandes no exercício da sua atividade de crítico quanto o artista criador na sua atividade própria. E só isso, somado com o direito de errar, justifica moralmente o crítico face ao trabalho criticado. Portanto, se arriscado é o trabalho do crítico, mais arriscado é quando estamos a fazer uma política de autores, a escolher obras cujos autores têm nome e apelido. Mas esta é também uma coleção de 50 anos de arquitetura em Portugal no contexto da democracia e que, portanto, como o próprio nome indica, implica que seja democrática, implica que seja plural. E, portanto, deve permitir múltiplas leituras, não apenas aquelas que circunscrevem ao objeto construído, mas, no fundo, refletir diferentes contextos de produção, diferentes condições económicas, sociais, ecológicas, políticas e por aí adiante. E se antes do 25 de Abril, em 1968, já o Hans Hollein nos tinha dito Alles ist Architektur, ou seja, tudo é arquitetura, 50 anos depois, nós hoje entendemos que a atividade do arquiteto não se cinge à atividade do projeto e que mesmo a atividade projetual é reflexo e condicionada por toda uma série de outras questões. E na mesma altura em que o Hollein dizia isto, também nos falava o Roland Barthes de La mort de l'auteur, ou seja, de como a morte do autor nos explicava que o significado último de um texto não estava no próprio texto, mas na leitura que cada um fará desse texto. E, portanto, peço desculpa pelo mau gosto em dia de aniversário vir falar na morte do colecionador, já que a coleção é não um fim em si mesmo, mas, como o Nuno muito bem disse, o primeiro ponto para que depois os curadores, os investigadores e todos aqueles que trabalharem sobre ela puderem encontrar os seus múltiplos sentidos. Muito obrigado. Eu queria sublinhar dois aspectos a partir do momento que começamos a falar de nomes, que é aqui um exercício difícil para estas equipas, é não falar de nomes agora, não falar de projetos. Aliás, eu comecei a passar um conjunto criteriosamente selecionados de imagens que são acervos que já estão na Casa da Arquitetura, ok? Daí estas imagens, porque aquilo que foi pedido aos curadores das distintas equipas, e eu vou pedir depois à Graça para falar um conjunto de alguns princípios que lhes também foram solicitados e que tiveram na base do seu trabalho, é o seguinte: aquilo que nós queremos é uma visão muito transversal sobre a produção arquitetónica portuguesa dos últimos 50 anos. Naturalmente,
esta massa crítica que a Casa da Arquitetura irá trazer a olho público, por assim dizer, vai se somar a outras que outras instituições de arquitetura já têm, que com o seu esforço estão a mostrar e a disponibilizar ao estudo e à investigação, e que permite que a sociedade portuguesa e outros elementos para além do universo português possam vir a Portugal estudar a arquitetura contemporânea portuguesa. E, portanto, aquilo que tanto a uns como a outros foi pedido era uma visão muito transversal nas tipologias, nos autores, nas épocas, nas zonas territoriais, para conseguirmos ter não um best-of, naturalmente, que é sempre uma tendência a olhar-se desta forma, mas uma leitura crítica também sobre a produção arquitetónica portuguesa dos últimos 50 anos. Para terminar, Graça, não sei se queres... Eu gostaria apenas de falar na sequência das palavras até do Carlos, porque as outras estão muito de acordo na linha daquilo que nós procuramos fazer, e que é um pouco chamar a atenção no potencial que tem um trabalho destes. E que, desde logo, eu vejo nesta audiência algumas das pessoas que tiveram em mãos um trabalho extraordinário, que foram nossos professores, que naturalmente estão em muitas destas seleções e que tiveram, por exemplo, no caso dos nossos primeiros 25 anos, um papel absolutamente determinante na transformação dos territórios, das cidades, porque estava tudo por fazer. E, portanto, é quase impossível que essa ação, que foi notável, e também por aquilo que fui sempre conversando com estes personagens que acompanharam a minha formação, esteve carregada de momentos difíceis, de crises, não é? Crises como aquela, eu recordo-me a certa altura a falar quando estávamos na crise de 2009, o que te referiste, do Pedro Ramalho, dizer assim, você nem imagina quando entrou na escola, eu entrei em 83, a crise que nós vivíamos. Portanto, estas crises nós sabemos que são cíclicas, mas estes primeiros 25 anos e todo o trabalho que esteve na obra pública, sobretudo, e estando eu aqui assim um bocadinho a meio, também quando entrei na produção, perceber o trabalho e as condições de trabalho e aquilo que se reflete hoje nos territórios e que já pode ser medido, digamos assim, nesta representação dos segundos 25 anos, penso que é um trabalho absolutamente fundamental a fazer. Um trabalho que tem não só do ponto de vista da crítica, mas da leitura conclusiva a nível da sociedade geral. Eu vejo aqui economistas e políticos, sociólogos, portanto, nós, quando definimos os critérios, as geografias eram sempre económicas, sociais, não só topográficas, e eu creio que hoje em dia isso é absolutamente fundamental para nós percebermos a própria direção da prática da arquitetura. Como é que se trabalhou, eu tive a felicidade de trabalhar em alguns desses projetos que se referiu, e quais são as condições de trabalho hoje, de contratação, de organização dos projetos, da própria gestão das obras e da qualificação que isso vai ter nos nossos territórios. Portanto, esse é um trabalho que pode ser um trabalho aparentemente menos charmant. Eu também fiz trabalho de arquivo e de investigação. Penso que no momento de hoje há um trabalho que é uma investigação muito importante que vai verter na prática da arquitetura, que pode, como disse, não parecer tão charmoso, mas que é absolutamente fundamental no momento em que vivemos na arquitetura. E penso que esse pode ser um objetivo que eu não li e é a única coisa que achei que poderia acrescentar algo falando. Obrigada. Pronto, antes de terminar este momento de apresentação do que é o novo momento desta coleção, porque ela já começou há bastante tempo, quero dizer que os próximos 6 meses serão fundamentais para o trabalho que estamos aqui a desenvolver, porque é nos próximos 6 meses que nós vamos falar com todos os arquitetos. São mais de 260 arquitetos, ateliês ou coletivos, o que dá bem a noção da quantidade de trabalho que a Casa da Arquitetura quer fazer e da ambição deste projeto na democratização do acesso à arquitetura portuguesa. E não posso deixar
de saudar naturalmente, por fim, a Câmara Municipal de Matosinhos, a Direção-Geral das Artes e já na primeira leitura as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. E, portanto, eu chamava ao palco a segunda equipa desta apresentação, mantendo só o Jorge, que é um elemento comum, que foi uma estratégia talvez um pouco oportunista que a Casa teve de aproveitar o trabalho do Jorge e do embalo que ele já estava a ter com esta equipa para, de imediato, organizar a primeira leitura que a Casa da Arquitetura quer fazer, aproveitando o momento histórico que o próximo ano nos traz a todos nós, portugueses. E agradecer à Câmara Municipal de Matosinhos de uma forma muito expressa pelo seguinte, e ao Ministério da Cultura, neste caso em específico desta Constituição, é que, como vocês devem imaginar, há um trabalho silencioso, custoso, moroso, que é o tratamento de todo este acervo, ou os vários acervos de arquitetura que as diversas instituições que arquivam a arquitetura têm e que sabem disso, e que a Câmara Municipal ajuda num investimento que logo no momento zero ascendeu aos 2,5 milhões de euros, a constituir as condições técnicas para além da construção do próprio edifício, que vai albergar este trabalho. E, portanto, muito obrigado à Câmara Municipal de Matosinhos. Isto é um trabalho que é contínuo, que não se esgota nem nos próximos 5 anos, quando tivermos terminado esta coleção, e dizer que, naturalmente, este é apenas o primeiro momento deste arranque de tão grande trabalho que a equipa dos acervos da Casa da Arquitetura, a equipa daqui virá fazer, contactando primeiro agora os nossos colegas arquitetos, as equipas, e partindo num pressuposto que foi dado a ambas as equipas curatoriais, é que estamos à espera de incluir nesta coleção todos os acervos que naturalmente não estão a ser tratados noutras instituições. Porque aqueles acervos que já estão a ser tratados noutras instituições, estamos nós, em princípio, mais descansados, porque felizmente temos essas instituições também já a trabalhar e com certeza a disponibilizar ao conhecimento público com tanta dificuldade como a Casa da Arquitetura, mas também com tanto empenho como a Casa da Arquitetura. Falamos destes 260 arquitetos, mais de 300 trabalhos, são projetos de autores que não estão ainda arquivados em nenhum outro acervo de arquitetura. Passamos então ao próximo momento. Agradeço aos curadores, selecionadores das obras, aos que estão presentes e aos que não estão presentes, e passemos já à próxima fase de primeira leitura. Muito obrigado. Agradecemos. Obrigada. Eu peço um minuto só para podermos trocar aqui os microfones e dizer que o que nós vamos apresentar de seguida é obviamente já um momento que a Casa da Arquitetura poderia até esperar pelo tratamento final destes 5 anos de trabalho para começar a produzir resultados, mas a Casa da Arquitetura quis antecipar-se e trabalhar quase que paralelamente, enquanto se vai recolhendo esses acervos, produzir já uma primeira leitura, e uma primeira leitura com uma oportunidade de ler o que são os 50 anos das comemorações do 25 de Abril. São parceiros nesta aventura de olhar para talvez podermos responder a uma primeira pergunta, que é qual o contributo que a arquitetura portuguesa teve no processo de democratização de Portugal. E nessa perspectiva, a Casa da Arquitetura, com
a Comissão dos 50 anos, das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a DG Artes, a Câmara Municipal de Matosinhos, a REPAC, levar a cabo esta primeira leitura. Portanto, eu chamava já a equipa que irá realizar, sendo que a pessoa que está na coordenação do trabalho é o Jorge Figueira, e que nós aproveitamos o trabalho que já estava a ser feito para conseguir imprimir uma velocidade e, se calhar, um sacrifício, porque, naturalmente, temos consciência que, ao mesmo tempo que estamos a recolher este material, estarmos já a produzir uma primeira leitura. Nós sabemos que há projetos que têm cerca de... Por favor, seus curadores, a equipa de design, a equipa de projeto expositivo. O Jorge, a convite da Casa da Arquitetura, tomou essa responsabilidade, trouxe também como curadora Ana Neiva, uma assistente curatorial, por assim dizer, de Conceição, a equipa de design, que depois vão também se apresentar, e o Ateliê Corvo, também constituído por uma dupla, mas tem aqui a dizer que representa. Dizer que esta foi a equipa selecionada pela Casa da Arquitetura para responder a um desafio muito concreto. O desafio concreto que eu pedi ao Jorge foi para, simultaneamente que a Casa da Arquitetura está a recolher este material de que vos falamos antes, arrancar com uma primeira leitura sobre o momento em que, porque é um momento naturalmente de celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Isto vai permitir o quê? Vai permitir-nos exatamente já tirar uma primeira leitura, e digo-vos isto com a transparência que é natural, e por isso nós vamos imprimir esta velocidade muito grande no início da recolha deste material. Nós sabemos que, naturalmente, em todas as exposições mostramos apenas alguns elementos desses projetos, normalmente entre catálogos e exposição, nós mostramos cerca de 10 elementos por projeto, e sabemos que há projetos que têm mais de 1000 elementos, entre desenhos, maquetes, esquiços, textos, outros documentos de correspondência, que são importantes na configuração da história desse projeto, mas normalmente para mostrarmos ao público, fazemos uma seleção. E este primeiro momento é constituído, como quase todos aqueles que a Casa da Arquitetura faz, por uma exposição, por uma publicação e um amplo programa de atividades. O que esta exposição tem de diferente, ou este primeiro momento tem diferente, é que o programa de atividades vai começar primeiro do que a exposição, vai prolongar-se pelo tempo da exposição e vai continuar para além do tempo da exposição. E, portanto, as comemorações do 25 de Abril é um período, naturalmente, que nos suscita, e antes de mais agradecer também ao representante aqui desta comissão, um momento de festa nacional, e queremos olhar para a arquitetura como um contributo para essas comemorações e agradecer a inclusão da programação oficial das comemorações. Dizer também que, como a todos os curadores que a Casa da Arquitetura convida, dizer que a equipa da Casa e o material que está aqui presente é a base de leitura, mas que a equipa curatorial pode e deve passar para além dos limites dos acervos da Casa e poder ir aos acervos de outras instituições, não só de outras instituições que tenham arquitetura, mas também estamos a falar da televisão, de jornais, dos arquivos municipais, e que tenham informação sobre a narrativa que a equipa curatorial quer ter para explicar ou responder
para esta questão, que é qual o contributo que a arquitetura portuguesa teve no processo de democratização da casa. A curadoria de Jorge Figueira e da Ana Neiva, o projeto Atelier do Corvo, a Ana Rezende e do Real Studio na parte do design gráfico, e eu irei fazer com o Jorge a programação da curadoria deste programa paralelo. E eu passava a palavra ao Jorge, com a imagem já por trás de nós, o que faz falta. Jorge. Muito obrigado, Nuno. Bom, eu queria mais uma vez começar por dizer, porque acho que é essencial, que este é um trabalho de equipa, é um trabalho feito com a Ana Neiva, feito com o Atelier do Corvo, com a Desirê Pedro e com o Carlos Antunes, que pode estar presente, e com, naturalmente, o trabalho gráfico da Ana Rezende e do João Castro. E, portanto, é neste sentido coletivo que, de facto, nós empreendemos este desafio. E queria dizer também que nós contamos com a presença e com a iniciativa e com a resposta dos ateliês, dos arquitetos que vamos convidar para fazerem parte da exposição e também das instituições, nomeadamente vejo aqui um representante da Fundação Marcos da Silva, que é obviamente uma grande instituição da cidade e com a qual nós iremos contar seguramente para fazer esta exposição. E, portanto, serão chamados muitos arquitetos, muitas instituições e, como o Nuno Sampaio já foi adiantando, a nossa perspectiva é de fazer uma exposição de arquitetura, mas é de fazer uma exposição de celebração da arquitetura no contexto público. E queremos, de facto, chamar e contaminar a arquitetura dando-lhe um contexto, ou criando nós um contexto que seja no plano da cultura popular, no plano da economia, no plano da política, no plano da arte. E, portanto, de alguma forma, nós vamos criar um contexto, vamos ativar um contexto com uma série de figuras, algumas que já não estão entre nós, mas que têm que ser recordadas. Nós somos um país com uma memória curta, e estamos sempre a esquecer-nos disso, porque temos memória curta, exatamente. E uma das figuras que nós queremos trazer, não é que precise da nossa ajuda, mas que queremos trazer para o nosso palco da arquitetura, é, desde logo, o Zé Afonso, ou Zeca Afonso. Por isso escolhemos este título, que é obviamente de uma grande canção do 25 de Abril, O que faz falta, porque nos pareceu também que era, embora sendo uma homenagem ao 25 de Abril, e aqui trata-se de uma homenagem ao 25 de Abril, é também qualquer coisa que nós sentimos cotidianamente, porque obviamente que estão muitas coisas ainda a fazer-nos falta. E, portanto, pareceu-nos que podia duplamente funcionar como uma homenagem, mas também como uma espécie de missão para o nosso presente ou para o nosso futuro. Queria também aqui, naturalmente, incluir muitíssimo o apoio do Comissário da Comissão para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. É para nós uma honra fazer parte desse programa. Naturalmente, a DG Artes, como também grande instituição de apoio à cultura, e a Câmara de Matosinhos, que está, obviamente, sempre presente aqui, que é também um parceiro fundamental. Nós não concebemos, e estou a falar agora não do ponto de vista da produção, mas do ponto de vista da curadoria, não concebemos esta exposição sem o apoio ativo dos arquitetos, das instituições que vamos contactar para realizar a exposição. Em qualquer dos casos, queria também acrescentar, falarei pouquinho, que vamos tentar fazer uma exposição de arquitetura contemporânea. Ou seja, não se trata aqui de história da arquitetura do ponto de vista mais académico, ou se é história, é uma história que nós queremos presentificar, queremos transformar em coisa do presente. E, portanto, aquilo que poderá ser encontrado na exposição, quando inaugurar, é uma visão sobre a arquitetura contemporânea portuguesa que remonta a 50 anos de história.
Queremos também, de facto, que seja uma exposição para o grande público. Fazemos questão, como eu já fui adiantando, de trazer para a conversa, seja no programa paralelo e, portanto, literalmente, seja do ponto de vista expositivo, figuras talvez já tinham sido esquecidas ou talvez os mais jovens não conheçam, mas que nos parecem, que nos parecerão, e acho que aqui estamos mais num plano subjetivo, eu e a Ana Neiva, porque nós temos uma responsabilidade curatorial do ponto de vista da escolha dos projetos, que tem que ser científica, para voltar a utilizar a palavra, mas do ponto de vista do contexto que vamos criar, temos um campo mais aberto e mais subjetivo, que seguramente também poderá ser escrutinado e criticado. Em qualquer dos casos, e para terminar, e para passar a palavra à Ana Neiva, para acrescentar alguns comentários àquilo que fomos dizendo, é uma exposição que falará muito dos altos, muito altos, e dos baixos, muito baixos, da nossa história recente, passando por episódios que todos nós conhecemos e que alguns de nós sofreram na pele. E, portanto, é uma exposição emocional sobre uma história que é uma história emocional de um país que se descobre tardiamente democrático, tardiamente descolonizando, tardiamente à sombra do maio de 68, descobrindo a praia debaixo do pavimento e, portanto, a nossa ideia, suponho, começando por este título e por esta canção, é que seja uma exposição sobre a emoção de ter sido português ou ter sido arquiteto nestes últimos 50 anos, vividos de vários prismas, de vários lugares. E por último, eu diria que é uma exposição, vai ser uma exposição abstrata, como é a arquitetura, porque vai ter plantas e cortes e alçados, que vão seguramente aborrecer muita gente, mas vai falar sobre o cotidiano, vai falar sobre o dia-a-dia, vai falar sobre o modo como se foi vivendo este tempo e como se vive agora este tempo. E, portanto, sendo uma comemoração, sendo uma celebração, nós queremos que seja uma exposição sobre aquilo que estamos a viver hoje e aquilo que é o nosso dia-a-dia. Em última análise, é isso que é uma ambição acrescentada à ambição da Casa da Arquitetura. Ana. Obrigada. Bom, está super alto. Queria agradecer ao Nuno e ao Jorge o convite incrível por poder fazer parte não só de um evento na Casa da Arquitetura, mas principalmente de poder contribuir para a comemoração dos 50 anos em democracia e para os 50 anos do 25 de Abril, que continua a ser um dos meus feriados e justos favoritos e fundamentais de serem celebrados e de serem continuamente reclamados. Nós não podemos dizer muito, portanto eu vou tentar não cometer nenhuma inconfidência, senão quando abrirmos a exposição vocês não vão encontrar nenhuma surpresa e não é esse o objetivo, mas gostava de reforçar duas ideias ou de recentrar a palavra arquitetura relativamente ao seu contexto e sublinhar aquilo que o Jorge dizia, de que a nossa ambição é que a arquitetura seja lida sempre a partir do contexto em que ela é produzida. E por isso as intervenções anteriores, que também agradeço imenso das duas equipas que trabalharam na coleção e que foram absolutamente fundamentais para nos ajudar a fazer uma escolha incrivelmente apertada e quase impossível de um conjunto de obras de possível exposição numa primeira leitura, que não será, como dizia o Nuno, claramente a única e por isso também é tão estimulante, implica considerar que a arquitetura não fala sozinha, não vive sozinha, nunca o fez, e que isso é cada vez mais a forma de pensarmos também qual é o contributo futuro e, portanto, se ressublinha a ideia de que isto não é uma exposição com uma perspectiva histórica, de tentar contar o que é que aconteceu nos últimos 50 anos, que já foi feito também por outras exposições, seja em balanço de final do século XX, seja coisas mais até recentes e até produzidas na própria casa, o que é também uma tarefa difícil, não é? Como é que nós recontamos uma história sem contarmos ou sem repetirmos tantas obras e tantos nomes. A arquitetura também é vista como uma produção concreta nesta exposição,
Portanto, daí os critérios que a coleção usou são critérios muito próximos daqueles com que nós estamos a trabalhar, nomeadamente da relevância e de ser importante e fundamental que as obras tenham uma data de conclusão, portanto, uma data de finalização, mas quer ser uma leitura que traz para a mesa estas diferentes possibilidades de entendimento e os tais diferentes contextos. E por isso não é só uma exposição sobre arquitetura, é uma exposição que nós contamos, ou que esperamos contar com um conjunto também de testemunhos transdisciplinares, transgeracionais, internacionais, que nos ajudem a construir uma perspectiva crítica e que nos permitam, e se calhar fechava com esta ideia, de pensar que quando olhamos para o passado, ao contrário da quase inevitabilidade ou da quase previsibilidade relativamente ao futuro, que nós sabemos mais ou menos qual é, se não fizermos nada diferente do que temos feito, importa talvez perceber qual é a força da construção deste passado, perceber de que modo é que é preciso trabalhá-lo para que ele não se reafirme no presente ou possa construir outros cenários futuros, abrindo espaço a entendimentos de arquitetura que pensam que passa também pela construção de novos cenários. Isto porque, e como última ideia, queria tratar ou trazer uma palavra que é muito evidente, ou que pode estar aqui muito presente em cima das nossas cabeças e que tem a ver com revolução, para dizer-vos desde já que isto não é uma exposição sobre a Revolução do 25 de Abril, mas que é uma exposição sobre a revolução que é contínua e necessária a cada dia, no nosso cotidiano, e no modo como nós podemos dizer, como diria o Zeca Afonso, que além de fazer falta animar a malta e fazer falta avisar, faz falta acordar, empurrar, agitar, libertar, dar poder à malta e e recentrar a arquitetura naquilo que ela pode ser de contributo para uma revolução constante e futura que garanta os direitos da democracia. Muito obrigada. Muito obrigado, Jorge. Ana, eu não sei se algum de vós não é suposto eles apresentarem nenhum trabalho. A parte do design gráfico levanta aqui um bocadinho o véu, respondendo ao desafio, num curtíssimo espaço de tempo, para também desvendar apenas e só o título desta exposição, mas estejam à vontade, equipa projetista, ou se quiserem dizer alguma coisa, de poderem acrescentar e deixarem claro. Quando começas a falar isso, liga. Boa tarde a todos. Como foi dito pela equipa curatorial, isto é um trabalho de equipa e, obviamente, quem está a fazer e tem a responsabilidade de fazer o desenho da exposição e comunicar a exposição, ou seja, tornar claros os conteúdos que os curadores nos vão passar, não poderia fazer sem esta equipa e tem sido exemplar nesse sentido e muito entusiasmante todo o processo de trabalho que temos feito e ainda o que vamos fazer, e estamos todos, pelo menos da nossa parte, e sei que o design também e a equipa curatorial, tem sido um trabalho muito intenso e muito colaborativo e, por isso mesmo, muito estimulante. Esperamos que o resultado desse processo passe para o público. É esse o nosso grande desejo. E é só. Não sei, acho que também não podemos acrescentar muito mais, não é? Não só porque não podemos revelar, mas também porque de toda a equipa somos os últimos a entrar e por isso o nosso trabalho acabou de começar, não é? Lançamos este primeiro gesto, mas que no fundo vamos atravessar agora um grande desafio, o desafio de comunicar 50 anos de arquitetura portuguesa, mas também a vossa visão, a visão da equipa sobre essa leitura, não é? desses anos de arquitetura. Neste momento, acho que queríamos só agradecer o convite, porque de facto também estamos, como a Desirée falou, muito entusiasmados de fazer parte desta equipa. Vai ser um grande desafio, mas é algo que também nos entusiasma bastante. Eu não sei se o João também queria
acrescentar alguma coisa a isto. Acho que sobre o que está aqui, se calhar não vale a pena ainda falar muito. Penso que não, penso que não. Num contexto de comunicação e nesta introdução, no lançamento, no anúncio desta exposição, acho que é apenas relevante dizer que o desafio de uma identidade de comunicação não se prende apenas ao que é feito, mas à sedução do que acontecerá a seguir. E é nessa relação que vamos trabalhar em conjunto, agradecendo o convite e esta colaboração toda, porque se parte do desafio gráfico é demonstrar a um público que algo está a acontecer, a principal função é ativar esse público para que pense criticamente sobre aquilo que irá ver. E é nessa medida que trabalhar esta imagem e participar neste projeto é um desafio, por um lado arquivista, por outro lado crítico e principalmente político. E então tudo isto constitui o prazer e o orgulho de o desenhar e depois principalmente de o partilhar a seu tempo, para já precocemente. Muito bem. E antes de terminar esta apresentação, passando a palavra ao Sr. Representante das comemorações do 25 de Abril, ao Sr. Diretor-Geral das Artes, e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, que encerrará nesse momento também as comemorações do fim de semana de aniversário, do 6º aniversário da Casa da Arquitetura, dizer em alto e bom som que é um compromisso da Casa. Chegou o momento de falarmos da arquitetura portuguesa e nada é dado como adquirido. Esta é talvez a mensagem mais importante que eu gostaria de passar. Também na democracia, nada pode ser dado como adquirido. Na arquitetura portuguesa, apesar de ficarmos contentes com os últimos 50 anos e a arquitetura portuguesa aprendeu à razão da sua encomenda, há muitos motivos de preocupação sobre o futuro e, naturalmente, as exposições e os acervos e o trabalho da Casa da Arquitetura fica dependente sempre da capacidade de produção dos arquitetos e das condições democráticas para o exercício do trabalho numa instituição cultural de crítica e que pretende levar a arquitetura a todos. Este é o objetivo da Casa e eu talvez possa dizer que este é o grande momento, o desafio da Casa da Arquitetura. Primeiro vamos falar sobre nós portugueses, e vamos falá-lo ao mesmo tempo que estamos a constituir um grande acervo para um futuro próximo, convidar esta equipa e desafiá-las a darem uma resposta numa leitura muito concreta sobre o contributo da arquitetura portuguesa nos últimos 50 anos para o processo democrático português. Muito obrigado a todos. Eu vou tentar passar aqui uma pequena animação produzida pela equipa gráfica e depois passaríamos às intervenções seguintes. Muito obrigado a todos. Vai usar da palavra João Faria, Comissário Executivo Adjunto para as comemorações oficiais dos 50 anos de 25 de Abril. Muito boa tarde. Gostaria, obviamente, de saudar antes de mais o Sr. Presidente da Câmara, os organizadores e agradecer o convite e os colegas
da administração para estar aqui presente. Conquistamos com todo o gosto, porque evidentemente, até com todo o gosto, que nos associamos a estas comemorações do 50º aniversário ou pronto, que associamos as comemorações, o programa das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril, até esta iniciativa dos 50 anos da arquitetura portuguesa. Eu, para não vos amassar muito, vou tentar ser muito breve e dar-vos só um panorama muito rápido do que é que se está a fazer em termos do conjunto das iniciativas que a Comissão preparou e que tem vindo a preparar desde 2022. Antes de mais, o arco temporal que foi identificado para as comemorações é o arco 2022-2026. Porquê? Porque foi considerado que era interessante ter em conta que em 2026, pela primeira vez, já vivíamos mais dias em democracia do que em ditadura, e, portanto, era o início das comemorações. E porquê terminar as comemorações só em 2026? Porque foi em dezembro de 76 que foram feitas as primeiras eleições autárquicas livres e, portanto, que se foi concluído o processo de democratização do Estado, que começa, como sabem, depois do golpe militar, que se transforma em revolução, com as eleições um ano depois que permitiram eleger a Assembleia Constituinte, portanto, redigir a Constituição, aprovar a Constituição, um ano depois as eleições legislativas que permitiram formar um governo e, portanto, este processo é concluído em 76. Portanto, 50 anos depois, em 2026, que faz os 50 anos quando a democratização do conjunto dos órgãos de poder foram democratizados, por assim dizer, portanto, e passaram a funcionar segundo as novas as normas democráticas. Que ideia é que foi tida para as comemorações? Antes de mais, pegou-se naquele mote feliz que, tendo sido iniciado no Congresso de Aveiro dos 3Ds, foi adoptado como programa das Forças Armadas, portanto, descolonizar, democratizar e desenvolver, e procurou-se focalizar cada um dos anos, 2024, 2025 e 2026, em cada um destes temas. Obviamente que não exclusivamente, até porque vão surgindo iniciativas de diverso teor, mas o ano que aí vem, 2024, portanto, será basicamente consagrado ao movimento dos capitães e à descolonização, 2025 à democratização e 2026 ao desenvolvimento, até porque, por uma feliz coincidência, coincide com o aniversário, não o 50º, mas o 40º, da entrada na então Comunidade Económica Europeia e, portanto, permite fazer aqui uma conjunção destes dois temas. Mas, como eu disse, isto já tinha começado em 2022, portanto, as comemorações. Em 2022, o mote foi posto, até porque, associando às crises académicas de Coimbra e depois de Lisboa, ao papel do movimento estudantil na queda do regime, e também, não nos esquecemos, o papel do movimento estudantil na constituição de um conjunto de universitários que vieram influenciar decisivamente o que era o Exército, até porque estas coisas estão ligadas umas com as outras, como é evidente. Em 2023, o mote já foi o papel das lutas sindicais na queda da ditadura. Digo-vos que, para mim próprio, era muito novo na altura, embora já envolvido em atividades políticas, eu já não me lembrava da amplitude do movimento gravista no fim do marcelismo. É, de facto, extraordinário. Para quem é mais novo, só para dar uma nota, isso correspondeu à passagem dos sindicatos que eram corporativos, controlados pelo regime, que foram sendo infiltrados, no bom sentido, por elementos oposicionistas e que acabaram por tomar conta dos sindicatos e que foram instrumentais num conjunto de greves muito significativo e que não só foram significativas no plano da dimensão, mas foram significativas no plano das consequências, porque houve aumentos salariais muito significativos que foram conseguidos, portanto, nesta fase, e, portanto, estes 2 anos, portanto, 22 e 23, foi um movimento estudantil, portanto, movimentos grevistas. Para a frente, o que é que nós estamos a preparar? Quer dizer, um conjunto de iniciativas, desde logo, evidentemente, na noite de 24 para 25,
já conseguimos portanto, uma coisa que é, sem ser espetacular, é inédita, que é uma transmissão em direto e em alternado a partir de Lisboa e Porto dos espetáculos públicos que as câmaras normalmente preparam, mas, portanto, será coberto pela RTP procuramos fazer isso para dar um tom que não fosse só em Lisboa, embora, de facto, especificamente em relação ao 25 de Abril à noite, porque Lisboa, obviamente, foi o ponto central, mas era importante dar uma dimensão, e isso já foi conseguido, portanto, será feito um espetáculo musical partindo daquilo que as câmaras já fazem, mas temos previsto um conjunto de iniciativas. Eu vou enumerá-las muito rapidamente para vos dar uma ideia. Em termos de exposições, estão em preparação uma exposição que depois circulará pelo país sobre o MFA e o derrubo da ditadura. Estamos a preparar uma atividade que me parece bastante interessante com o INE. Portanto, só uma nota, o INE já nos 30 e nos 40 anos preparou uma publicação sobre a evolução dos principais indicadores do país desde o 25 de Abril. O desafio que lhes lançámos era fazer uma publicação idêntica, mas depois transformá-lo numa exposição de rua, sob o lema 50 anos, 50 indicadores de mudança. Estamos a preparar tanto a versão física, como é evidente, contamos fazê-la circular pelo país e oferecê-la às autarquias e outras entidades que as queiram expor na sua localidade e, eventualmente, adaptá-las, tanto ou não, depois, porque, evidentemente, há alterações, melhorias específicas depois em cada uma das terras. Mas, quer dizer, aqui o objetivo é proporcionar e relembrar um conjunto de avanços numa série de áreas. Nós próprios, os que ainda viveram a época, lembram-se que era diferente, mas quando veem os números e voltam a ver as fotografias, estamos a falar não de um passado que parece perto, mas de um passado muito longínquo, ou como diziam os historiadores, estamos a falar, mas ele referia-se a todo o passado, parece que estamos a falar de um país estrangeiro, que não é o nosso já. E isso é um elemento importante. Portanto, isto será esta ideia INE, 50 anos, 52 mudanças, circulará pelo país. Temos também em preparação, portanto, ou já terminadas, um conjunto de exposições que podem ser cedidas às entidades locais, como, por exemplo, a circulação das primaveras estudantis, uma exposição, portanto, evocadora de um momento-chave na queda do regime, que é portanto, o movimento dos católicos e, portanto, a vigília da Capela do Rato, que marcou, portanto, o afastamento dos setores progressistas do catolicismo do regime. Uma exposição, portanto, evocativa do terceiro Congresso da Opção Democrática de Aveiro, também, que marca, portanto, um elemento de viragem. E, finalmente, a circulação, por exemplo, no próximo fim de semana virá aqui para Lousada a exposição Unidos Venceremos, que tem a ver com os movimentos sindicais e, portanto, continuará a circular pelo país. Associado a isto, há um conjunto de outras iniciativas, por exemplo, a inauguração do Museu de Peniche como Museu da Resistência, que terá lugar em abril do próximo ano, a disponibilização de um conjunto de dossiês multimédia que circularão pelas escolas, nomeadamente Capitais em Movimento, Revoluções em Marcha, Prisões da Ditadura. Ou seja, estamos a preparar um conjunto de materiais pedagógicos, quer dizer, suscetíveis de ser depois trabalhados pelos professores, porque isto ou há, como diz o outro, mediadores que sabem pegar nestas coisas e difundir junto das camadas mais novas, ou será, quer dizer, muito pouco eficaz. E, finalmente, especificamente para os jovens, estamos a apoiar um projeto chamado MyPolis, que já tem, neste momento, 20 autarquias envolvidas, provavelmente terá 40, que implica a organização e a mobilização dos jovens para, em contexto de assembleias deliberativas, não só discutir os problemas da sua terra, como organizar um diálogo com os eleitos locais. Porque o que me parece aqui o mote de todas estas comemorações e de comunicação da ideia da democracia aos jovens é a ideia de que, mais do que dizer bem da democracia, que isso até às vezes tem efeitos contraproducentes, é habituar as pessoas a usar métodos democráticos para tratar dos seus assuntos e definir o futuro. Quer dizer, no fundo, pegando naquele célebre poema da Sofia de Mello Breiner,
do dia inicial inteiro e limpo. A ideia do inteiro e limpo é que todas as hipóteses estão em aberto. O que a democracia permite é um caminho de discussão, não é um caminho não é o paraíso. Quer dizer, é um caminho de discussão que permite lutar por um futuro melhor. E é esta mensagem que eu creio que se tem que passar junto dos jovens, evidentemente, para além de cuidarmos da devida celebração de alguns momentos-chave. Portanto, numa palavra, portanto, parabéns por esta iniciativa dos 50 anos da arquitetura. Ainda me lembro muito bem do papel que teve portanto, os projetos de SAL e a ideia que, infelizmente, em termos nacionais, foi sendo esquecida, que é a importância de ter uma habitação, quer dizer, condigna, que é uma questão chave. Por si só não chega, depois há outros problemas, como diz o outro, não é? Mas é uma necessidade de base e, infelizmente, esqueceu-se muito isso. Mas eu creio, portanto, contem connosco para difundir todas as iniciativas e também gostaríamos depois de pedir a vossa colaboração, porque todas essas iniciativas que temos e que precisam da mediação local são, obviamente, sem um mediador local conveniente e que pegue na sociedade civil, etc., que não se consegue fazer nada. E é essa a questão. Quer dizer, muito obrigado mais uma vez e contem connosco. Vai falar o Diretor-Geral das Artes, Américo Rodrigues. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Matosinhos, Excelentíssimo Senhor Diretor Executivo da Casa de Arquitetura, o Senhor Representante da Comissão de Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, senhores autarcas, senhores arquitetos e arquitetas, senhores curadores, senhoras curadoras, todos os envolvidos nestas magníficas ideias que hoje apresentaram aqui. A apresentação da coleção 50 anos de Arquitetura Portuguesa em Democracia e da exposição O que Faz Falta realçam o trabalho de referência da Casa da Arquitetura, o que vem sendo desenvolvido em prol da arquitetura, em particular da arquitetura portuguesa. A Casa da Arquitetura é uma associação reconhecida pelo Ministério da Cultura como de interesse cultural, pela atividade na divulgação da arquitetura e no incentivo ao desenvolvimento de pensamento crítico nesta área. É de igual modo marcante o trabalho que desenvolve na recolha e tratamento do espólio doado por diversos arquitetos, o que se revela de grande importância na sistematização do acesso a conteúdos que, de outra forma, não seria possível aceder. A Direção-Geral das Artes, reconhecendo as condições que a Casa da Arquitetura tem para acolher acervos e arquivos, estabeleceu um protocolo no contexto das exposições internacionais de arquitetura na Bienal de Veneza, que consiste no depósito arquivístico de conteúdos que são propriedade da DG Artes. Essa opção resultou já numa magnífica exposição e num magnífico catálogo chamado Radar Veneza, que incluíram a representação dos arquitetos portugueses na Bienal de Veneza no período do pós-25 de Abril. O protocolo celebrado em 2021 entre a Casa da Arquitetura e várias áreas governativas, entre as quais o Ministério da Cultura, com horizonte temporal de 3 anos, cuja implementação foi e é acompanhada pela Direção-Geral das Artes, permitiu à Casa da Arquitetura estruturar e executar várias atividades, entre as quais o projeto que hoje aqui assinalamos, 50 anos de arquitetura portuguesa em democracia. É reconhecido de forma inequívoca o papel que a arquitetura e os arquitetos portugueses desempenham no plano internacional. Tal constitui uma evidência não só pelos relevantes prémios atribuídos a arquitetos portugueses, mas também pelos resultados obtidos em vários concursos internacionais e pelos convites feitos a arquitetos portugueses no contexto académico para integrarem os seus quadros docentes. Esta realidade deve ser assumida como um referencial estratégico da competitividade do nosso país. Portugal deve ter a capacidade de se posicionar internacionalmente
com a intenção de valorizar e promover o seu território, a sua cultura e o seu saber. Cabe, naturalmente, também ao Estado português contribuir para a promoção desse reconhecimento através de ações de divulgação, de incentivo à reflexão, debate e investigação no contexto específico da arquitetura, do ordenamento do território e das suas relações com outras áreas setoriais. Em 2024, o 25 de Abril celebra meio século, demonstrando a coleção 50 anos de arquitetura portuguesa em democracia, a ligação entre o regime democrático, a arquitetura, o desenvolvimento territorial do período de 74 a 2024, marcado pela emergente necessidade da construção de habitação para populações carenciadas, materializada através do SAL, e pela evolução do movimento cooperativo, mas também, em anos mais recentes, pela vasta construção de equipamentos culturais e desportivos. Assim, é com grande expectativa que aguardamos a exposição O que faz falta, com data de abertura prevista para maio de 2024, pela pertinência com que se apresenta, no sentido de proporcionar uma reflexão crítica sobre o espaço construído nos últimos 50 anos, para melhor perspectivar o futuro de forma sustentável em respeito pelo ambiente e pelas comunidades. Não posso deixar de fazer referência aos 6 anos da vida da Casa da Arquitetura. Muitos parabéns e força para enfrentarem o futuro com a determinação e o empenho que já demonstraram. Parabéns e boa tarde. Obrigado. Encerra a sessão a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro. Muito boa tarde a todos e a todas. Um cumprimento especial ao Sr. Diretor da Casa da Arquitetura, ao Sr. Vereador da Câmara de Matosinhos, ao Sr. Arquiteto Carlos Guimarães e aos nossos convidados, João Faria, representante da Comissão de Comemoração dos 50 anos de 25 de Abril, e Américo Rodrigues, Diretor da Direção-Geral das Artes, muitos arquitetos, arquitetas, equipa que aqui estão hoje connosco, neste momento que tem um duplo simbolismo e importância. Por um lado, porque estamos a terminar o programa de comemoração do 6º aniversário da Casa da Arquitetura e, por outro lado, porque estamos a lançar mais um trabalho que revela bem a importância e a centralidade que a Casa tem, não só no trabalho futuro, mas também na avaliação de todo o trabalho que o país tem para apresentar em termos de arquitetura. Relativamente ao primeiro marco, eu gostava de partilhar convosco alguma emoção que temos ao ver como a Casa, ao fim de 6 anos, se tornou naquilo que já é hoje. Dizia ontem que temos sentimentos mistos. Por um lado, o tempo passou muito rápido, há 6 anos, e parece que foi há pouco tempo, mas por outro lado, quando vemos tudo aquilo que a Casa já fez, parece um caminho muito mais longo. Ter-se tornado rapidamente no Centro Português de Arquitetura, a partir de Matosinhos, e esse reconhecimento nacional, a quantidade de trabalhos que aqui tem, o facto de termos aqui os trabalhos do arquitetos, entre outros, como o Eduardo Souto Moura, como o Paulo Mendes da Rocha, como o Lúcio Costa, o José Gigante, o Gonçalo Birne, estou a dizer de cor, muitos outros, que encontram aqui o porto de abrigo onde entregam os trabalhos de toda a sua vida e que nos deixam também a responsabilidade, deixa a equipa da Casa a responsabilidade de a acarinhar, de a tratar e de dar a conhecer, ou o projeto da Casa Digital, que permite que em qualquer parte do mundo qualquer pessoa possa conhecer estes trabalhos, estudá-los e divulgá-los. E tudo aquilo que já aqui aconteceu durante estes 6 anos, as muitas exposições, os muitos encontros, o que nesta mesma sala tantas pessoas que já pudemos ouvir e tanto que pudemos aprender. Portanto, eu quero dar os parabéns à equipa da Casa, que eu sei que com muitas dificuldades diariamente coloca aqui a sua energia, a sua paixão, para que estes 6 anos tenham sido de tanto sucesso e que permitem também que, a partir de Matosinhos, este trabalho seja feito e que, obviamente, para o município de Matosinhos se traga este reconhecimento e a valorização para nós, que há muito temos uma relação muito próxima com a arquitetura e que é também uma marca do nosso território. Por isso, à Casa, parabéns, longa vida, espero que tenhamos muitos anos para comemorar. E agora o facto de termos o que aqui nos apresentaram, os oradores que acabamos de ouvir, o trabalho que vão realizar durante estes 5 anos que têm pela frente
para fazer todo este levantamento, que será, creio eu, estrutural e decisivo para o futuro. E eu gosto sempre de, quando se comemora um aniversário, olhar para o tempo que já passou, mas também perspectivar aquilo que pode acontecer no futuro. E acho que é fantástico a Casa poder fazê-lo assim, um balanço do que já está feito e aquilo que vai acontecer para já sobre este tema nos próximos 5 anos, a exposição que vamos poder ver no próximo ano e enquadrando nas comemorações do 25 de Abril. Não posso deixar de partilhar alguma reflexão que fazia ali em voz baixa com o arquiteto Nuno Sampaio, de quão desafiante está a ser a preparação, que todos nós estamos a fazê-lo, dos 50 anos do 25 de Abril e a imensa responsabilidade que recai sobre os nossos ombros para permitir que não aconteça algo que nós achávamos perfeitamente afastado e que hoje em dia se coloca na agenda política, que é o risco destas conquistas de 50 anos serem postas em causa. E é importante que nós consigamos, nestas comemorações, passar para as gerações mais jovens o que significou a democracia, as conquistas e os direitos que só vieram por força da democracia e devido à democracia. E também a arquitetura tem essa responsabilidade de fazer ver como as nossas cidades, os nossos territórios são o que são graças ao traço e ao trabalho dos arquitetos e poderiam ser bem distintos. E também temos a responsabilidade de fazer aquilo que dizia o João Faria, de que a habitação foi esquecida. Esquecida foi durante uns anos, mas estamos novamente nos tempos decisivos para que esse direito fundamental que está escrito na Constituição possa finalmente ser cumprido. Não será a meta que se tinha pensado de, nos 50 anos, não haver ninguém que necessitasse de habitação. Há novas necessidades, há novos requerentes dos pedidos de habitação. O perfil mudou, já não estamos no tempo do PER, da eliminação das barracas, esse tempo passou. As condições físicas das habitações tornaram-se muito mais dignas, a condição de acesso às habitações é que se tornou muito mais difícil, também por força da atratividade dos territórios. E é esse equilíbrio entre a atratividade e o acesso que nós temos de discutir, também com base no trabalho da arquitetura, dos arquitetos e tudo aquilo que nos ensinam os mestres que aqui passam. Por isso eu desejo que esse trabalho da equipa, desejo bom trabalho para esta equipa, que terá agora estes 5 anos para deixar esse trabalho estruturado. Espero que tenhamos a oportunidade, seguramente teremos daqui a um ano, no âmbito das comemorações, poder visitar a exposição e, sobretudo, espero que com a DG Artes, com a Comissão das Comemorações, possamos estar à altura daquilo que este aniversário exige de nós, da nossa parte, comigo, no município, com todas as entidades daqui do Conselho de Matosinhos, estamos muito focados nisto e muito cientes de que, a partir daquilo que nós vamos fazer, vamos sedimentar e estabilizar aquilo que foi possível conquistar por força da democracia em Portugal. E é isso que nos compete. A estes que estamos aqui, neste momento da nossa história, temos essa imensa responsabilidade sobre nós. E é por isso que estas comemorações são também decisivas. Muito obrigada a todos. Obrigado por terem celebrado connosco o 6º aniversário da Casa da Arquitetura. Esperamos vê-los em breve aqui na casa.